Amém. Você está feliz? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. É muito bom estarmos juntos, né? Amém. Como creio que todos sabem, se você não sabe, vai saber agora. Nós, no mês de fevereiro, estamos falando a respeito da visão da nossa igreja, né? Nós retomamos nesse ano as séries, e a série que nós estamos é a visão, uma visão que gera vidas. E na semana passada o Tiago esteve ministrando, né? Ele falou sobre Atos 2:42, quantos estavam, quantos lembram? Ele falou a respeito do que é ser igreja, né? De como uma igreja deve funcionar. E hoje eu vou trazer de forma mais objetiva qual é a nossa visão. Talvez você está aqui já há algum tempo e ainda não ouviu claramente a visão da Igreja Kairos. Talvez você está chegando agora e seja a melhor oportunidade para você conhecer e ver se assim, esse lugar aí é bom, tem uma visão de Deus. Ou não, né? Não, mas não vai ser esse caso, em nome de Jesus. Então, hoje eu vou falar claramente sobre a nossa visão, a visão da Igreja Kairos, a visão que nos une e uma visão que nos envia. E eu queria começar... Eu vou ler muitos textos hoje, nem todos eu vou pedir para você abrir, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas se você puder abrir, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Amém? Todos acharam? Achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Jesus, me ajuda. Então, todo mundo achou, não ouvi nenhuma misericórdia. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Cada versão vai falar de um jeito, tá? Eu vou ler, não é nem a que está na minha Bíblia, que está aqui, que eu queria estar aqui. Diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Ou, em algumas versões, vai estar dizendo: o povo que não aceita orientação divina se corrompe. Mas o que eu quero trazer é essa versão que diz: não havendo visão, o povo se corrompe. E aqui, como visão, você pode entender não somente como um planejamento, uma estratégia, ou um conjunto de regras, de leis, né? Porque aqui a Bíblia está falando, né, claramente, aquele que guarda a lei é feliz. Então, a Bíblia não está falando necessariamente somente sobre você ter como igreja um bom planejamento, uma boa estratégia, boas metas, boas técnicas de ser igreja, ou um conjunto de regras do que pode ou do que não pode, do que deve ou não deve fazer. Mas quando está falando de visão, está falando a respeito de revelação, de direção e de orientação vinda de Deus, que é o que a outra versão que eu li diz: o povo que não aceita orientação divina se corrompe, se perde. Então, onde não há visão, há um povo perdido. Aonde não há uma direção, existem pessoas dispersas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E aí um lugar, seja uma igreja, seja uma empresa, seja uma organização, seja o que for, se não tem uma visão clara, tudo se dispersa. Cada um começa a achar, a fazer aquilo que acha melhor. As prioridades se confundem, você já não sabe mais aquilo que você tem que fazer. E a missão, que é o fato mais importante, nós vamos falar mais para frente, ela se dilui. Então, uma igreja sem uma visão clara, uma igreja sem visão, ela continua existindo. Ela está ali, mas ela deixa de avançar. Uma igreja é um lugar onde não há visão, não existe avanço. Porque visão fala de você olhar para frente, para o futuro. Se não existe uma visão, se não existe algo claro, nós paramos de avançar. Nós simplesmente passamos a existir como igreja. Mas quando há visão, há direção, há foco, há alinhamento e há propósito. E a visão, ela é a compreensão clara daquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. Talvez você está aqui ouvindo, mas visão, o que é visão? Não estou entendendo nada. Eu enxergo, eu tenho os meus olhos aqui. Quando nós falamos de visão,
seja numa empresa ou seja numa igreja, toda empresa que você vai, que você trabalha, tem missão, visão e valores, certo? Como igreja, nós temos missão, visão e valores. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, para você entender o que é visão, visão é compreender como nós vamos ser igreja. Nós somos um grupo que se reúne, né, todas as semanas aqui, organizados dentro de um lugar, com o CNPJ aberto, que presta contas para a contabilidade de cada centavo que entra e de cada centavo que sai. Mas mais do que isso, o Senhor nos uniu como uma família espiritual, como um grupo, uma organização para expandir, para cumprir uma missão. E como nós vamos cumprir? Através da visão, que é a direção clara daquilo que Deus espera de nós como igreja. É por isso que cada igreja tem uma visão, cada igreja tem uma orientação diferente. Então, o propósito é o mesmo, o centro do evangelho deveria ser o mesmo, mas como nós vamos ser igreja? Cada uma vai ser de um jeito. Aqui na nossa rua mesmo tem outras igrejas, aqui no bairro tem tantas outras igrejas, cada uma que você entrar vai estar pregando Cristo, vai estar pregando a salvação, nós esperamos, nós cremos nisso, mas a forma de ser igreja vai ser diferente. Então, a visão é essa compreensão clara do que Deus quer que nós sejamos e façamos como igreja. É enxergar à luz da palavra, do evangelho, aquilo que Deus espera de nós como futuro e caminhar intencionalmente para isso, para esse lugar que Deus quer nos levar. E o que é ser igreja? Não vou entrar no mérito, porque o Tiago pregou mais claramente no domingo. Mas a igreja não é um prédio. Essas 4 paredes que você está olhando aqui, que formam esse quadrado aqui dentro, não é a igreja. Ela se torna igreja quando nós estamos aqui, mas o prédio não é sagrado. Se você encostar nas paredes, não vai ter, né, um óleo ungido, uma unção misteriosa. Não. Aqui é um prédio. A igreja não é um evento semanal. Não é o culto de domingo, o culto de quarta-feira. A igreja não é uma programação religiosa, eventos que nós fazemos. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Isso é ser igreja. E nós nos separamos, né, não no sentido ruim, claro, mas nós nos organizamos em grupos menores. Imagina toda a igreja de Cristo no mundo inteiro reunida num só lugar. Acho que não seria possível, né? Até mesmo por localização, por língua. Então, por isso existe a igreja local, que são as igrejas onde você pertence, a igreja que você faz parte. E essa igreja, corpo de Cristo, tem um chamado de manifestar o reino de Deus, cumprir a missão que Jesus nos deixou. Então, se nós somos um corpo, nós precisamos de direção. Se nós temos uma missão, nós precisamos de uma visão. E qual que é a necessidade da visão na vida da igreja? Por que é tão importante uma igreja ter uma visão e caminhar sobre ela? Abra comigo em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Acharam? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos ler do 18, né? Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse, deles quem? Os discípulos. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Com certeza você já ouviu esse texto. Não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia existe um subtítulo para essa parte. Está dizendo, a grande comissão. Essa foi a grande missão que Jesus deixou para a sua igreja. Você é a igreja? Então essa missão é sua.
Porque nós tendemos a terceirizar a missão. A missão é do pastor, a missão é do meu líder, a missão é daquele irmão que está mais tempo na igreja. Essa é a missão que Cristo deixou para a sua igreja. Se você é igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, essa missão é sua, essa missão é minha e essa missão é nossa como igreja. Então, a missão que Jesus deixou é muito clara. Jesus não deixou a missão para a sua igreja nas entrelinhas, subentendida. Ele foi claro. A missão da igreja é fazer discípulos. A nossa missão como cristãos é formar novos cristãos. Essa é a missão que Deus deixou para a sua igreja, claramente, fazer discípulos. Mas como nós vamos fazer isso? De que maneira que como igreja local, como igreja Kairos, nós vamos realizar essa missão? É aí que entra a nossa visão. É aí que entra a necessidade e a importância de uma visão. A visão, ela traduz de maneira prática a nossa missão. Então, a missão é pregar o evangelho, é fazer discípulos. A visão me diz como eu vou fazer isso, como nós vamos de maneira prática fazer isso. Então, a visão, ela vai organizar as nossas prioridades. A visão, ela vai orientar os ministérios, as atividades da igreja. Ela vai balizar as nossas decisões como igreja, como liderança. A visão, ela vai definir os nossos esforços, aonde nós vamos gastar energia e nos impedir de gastar energia com aquilo que não contribui com a nossa visão. Então, tudo que nós fazemos tem que passar pelo filtro, primeiramente, do evangelho, claro, da missão e da visão que nós temos como igreja. É por isso que nós sempre falamos, toda sugestão que a igreja traz sempre vai ser muito bem-vinda. Mas não significa que todas vão ser acatadas. Por quê? Faz parte, passou do filtro do evangelho, não desonra a Deus, amém. Passou no filtro da missão, vai gerar vidas, né? vai fazer discípulos, amém. Mas se encaixa com a nossa visão? Nem sempre aquilo que funciona na igreja X, Y, Z, lá fora, vai funcionar aqui. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nossa, por que o pastor não faz igual a igreja ali da esquina que faz tal coisa? Lá deu certo, lá funcionou. Talvez esteja enquadrado e adequado para aquela visão, talvez não para nós. Então, a visão, ela vai decidir tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, quando nós vamos preparar uma pregação, está dentro da nossa visão. Quando nós vamos criar a agenda da igreja, fazer um novo evento, isso vai cooperar para o cumprimento da nossa missão, através da nossa visão. Então, significa que então nós vamos fazer somente coisas mega espirituais. Não. Às vezes você pode pensar assim, mas o que tem a ver se a gente fizer, por exemplo, o que todo mundo pede, que o ano passado a gente agendou e não conseguiu fazer? A tal da noite mexicana, uma festa do sorvete. Não vai ter pregação? Não vai ter oração? Ah, então está fora da visão. Será? Ou será que é uma oportunidade de você trazer alguém que não viria num culto e começa a se familiarizar com a vida da igreja? Então, tudo que nós fazemos vai passar por esse filtro da visão. A visão vai direcionar de forma prática aquilo que nós podemos e devemos fazer. E é importante que a igreja tenha uma visão de crescimento. A nossa visão precisa ser uma visão de crescimento e não uma visão de se acomodar. É muito fácil nós nos acomodarmos. Porque é muito confortável, nós já temos um grupo de pessoas que todo mundo já se conhece. E isso muitas vezes, inconscientemente, nos impede de crescer e de avançar. Tá bom assim, tá confortável, já tá legal. Se entrar mais alguém, não vai ser tão legal. Vou ter que começar a amizade de novo, vou ter que começar a criar um relacionamento de novo. Aqui já está confortável. Mas uma igreja precisa, que deseja cumprir a sua missão, ela precisa ter uma visão de crescimento. A obra do Senhor, o reino de Deus, ele não avança quando, principalmente, os seus líderes se conformam com o que já foi alcançado. E muitas vezes nós chegamos nesse ponto de, tá bom, até aqui, já conquistamos muito, já fizemos muito. Nós precisamos ir além, nós precisamos ver além do presente. Nesse início de ano, a pastora trouxe, acho que não sei se foi no grupo da igreja, o texto, não precisa abrir, eu vou ler aqui,
Isaías 54, versículo 2 e 3. Diz assim: amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas tendas, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Esse texto de Isaías traz uma promessa, mas tem algo interessante. Ele não está falando assim, olha, cresceu tanto que vai ter que ampliar. É o inverso. Amplia porque vai crescer. E essa mentalidade muitas vezes não está em nós, isso não está cravado no nosso coração. Nós temos muitas vezes uma mentalidade de medo. Deus manda primeiro ampliar, para depois você ver o crescimento. Deus manda primeiro você ter o passo de fé, para depois Ele fazer o milagre. Então, Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja, Deus nos chama a agir com expectativa, com fé, com visão. Na semana passada, se eu não me engano, não lembro agora. Que dia foi que vocês mudaram? Foi no outro sábado? Não lembro agora. Que teve o Descende, dia 31 de janeiro. Então faz... eu não sei quantos viram, sabem qual é esse evento. É um evento que aconteceu em 5 estádios simultaneamente. Tem quem critique, enfim. Eu estava no 2020, foi maravilhoso, eu acho uma bênção. E assistindo ali, teve uma frase que eu ouvi de um dos pastores que estava ali, porque muitos pastores passaram, foram 10 horas, 12 horas de evento. E eu ouvi uma frase daquele pastor Rick Warren, não sei quantos conhecem, que é o autor do livro Uma Vida com Propósito, acho que é o maior best-seller cristão. E ele estava falando sobre vida de igreja, expansão, crescimento. E aí ele contou o testemunho da igreja dele, que há muitos anos eles eram uma igreja muito pequena, e Deus deu uma palavra de que eles plantariam uma igreja em cada nação do planeta, para uma igreja pequena. E ele conta que eles tomaram posse daquela palavra e o ano passado eles abriram a igreja no último país que faltava. Então, eles conquistaram aquilo que Deus falou. E aí, ele estava falando, talvez você está assistindo o Descende, um evento tão gigantesco, né, vindo aqui pastores com igrejas, mega igrejas, e talvez você possa olhar e pensar assim, mas eu sou uma igreja tão pequenininha. Ele ainda fala 15 pessoas, 30, 50... Mas ele disse uma frase que eu, na hora, eu digitei e mandei no grupo dos pastores, que eu falei, eu não posso esquecer disso. E ele fala assim, não é um pecado ser uma igreja pequena. É um pecado ter uma visão pequena. E eu guardei isso no meu coração, porque, às vezes, nós somos muito tentados a olhar para o natural e nos acomodar com ser pequeno, é confortável, é bom. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia, e eu às vezes até me enquadro nisso, é bom estar numa igreja pequena, mas é mais aconchegante. De fato é. Mas a igreja tem que ser aconchegante para nós, ou ela tem que cumprir a sua missão, o seu propósito? Então, ser uma igreja pequena, nós não estamos desonrando a Deus. Agora, se a nossa mente é pequena, se a nossa visão é pequena diante daquilo que o Senhor tem para nós, isso é um problema. Então, não se trata de números, não se trata de metas a ser batidas. Não sei quantos passaram por igrejas que foram machucadas por visões que massacraram, né, muitos cristãos atrás de metas, não é isso. Mas se trata de uma mentalidade, de uma expectativa de até onde nós estamos dispostos a crer e a obedecer. Enquanto eu ontem orava, preparava essa palavra, eu senti assim... Uma certa cobrança do Senhor em um aspecto. Nós, e aí eu não posso te incluir nessa, eu não sei se você age assim, mas eu posso falar que eu estou nisso. E como pastores, nós caímos nesse erro muitas vezes. Nós falamos frases e nós declaramos coisas que aparentemente são espirituais e frutos de humildade. Mas muitas vezes está escondendo o medo de crescer. Então, eu brigo muito com a minha mãe por causa disso, né? A gente às vezes fala assim, vamos fazer um culto. Se vier pelo menos uma pessoa, tá bom. Não! Vamos abrir as inscrições para o encontro de mulheres. Será que se vier umas 10 já está ótimo? Não está ótimo. E às vezes, sendo bem honesta, eu digo por mim mesmo, muitas vezes nós usamos essa, capa de espiritualidade, de humildade, que é para esconder o nosso medo de crescer. Porque crescer e expandir é desconfortável.
E aí, como liderança, principalmente, porque aí você fala assim, você gera toda uma expectativa na igreja, você bota a igreja para trabalhar e às vezes as coisas não acontecem e nós nos sentimos inconscientemente julgados. Meu Deus, o que vão pensar de nós, o que vão falar de nós? Então, nós precisamos podemos ainda permanecer uma igreja pequena. Nós temos crescido, é só você olhar para os lados. Mas a nossa visão não pode caber dentro de uma caixinha. Nós temos que enxergar mais. Eu não vou ler, mas em Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao 17, caso você queira anotar, quando Abraão está com Ló, eles decidem que não dava certo mais caminhar junto, que os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló, porque todos tinham crescido. E aí Abraão sobe com Ló e fala, olha, escolhe para onde você quer ir. O lugar que você for, eu vou para o outro lado. E Ló, ele vai escolher o mais bonito, o mais verdinho, o lugar que aparentemente era melhor. E Ló vai. E aí, quando Abraão vai olhar para a direção, Deus fala para ele assim, depois você pode ler. E ele fala assim, Abraão, olhe, até onde a sua vista alcançar, eu te darei. Não foi Deus que determinou o que Abraão ia receber. Foi a visão de Abraão. Então ele falou, olha, enxerga o mais longe que você puder. Até onde a tua vista alcançar, eu vou te dar. E sabe por que nós não alcançamos coisas distantes? Porque nossos olhos não chegam lá. Nós não conseguimos nos ver desse jeito, seja como igreja ou individualmente. Eu acabei de contar o testemunho do Rick Warren. Uma igreja pequena, com poucos membros, com uma visão de ter uma igreja em cada nação do país. Vamos ser bem honestos. Se eu chegasse aqui, o pastor, qualquer um de nós falasse, olha, nossa meta como igreja é abrir uma igreja Kairos em cada país do planeta. Seja muito honesto. O que você ia pensar? Espiritualmente, nossa, não. Vamos ser muito sinceros. Calma, pera. Se ainda falar em cada bairro de São Paulo, ainda vai. Porque a nossa visão é limitada. Então, nós precisamos ouvir aquilo que Deus falou para Abraão. Até onde a sua vista alcançar, eu vou te dar. Como igreja, até onde a nossa vista está indo? Nós conseguimos só enxergar, um culto no domingo? Ou será que nós conseguimos ter fé para ampliar as nossas tendas e ousadamente começar novos cultos, novos pontos de pregação? Deus tem cobrado muito eu e Tiago de começar algo onde Deus nos colocou. E nós vamos começar. Será que muitas vezes essas frases, desculpas, é medo do que Deus tem para fazer? Medo do que Deus tem para nos dar? Então, não se trata de números, mas se trata de uma mentalidade, de uma expectativa. Então, uma igreja nunca vai crescer além da visão que ela carrega no coração. Nós nunca vamos crescer além daquilo que nós somos capazes de ver, de nos enxergar, mesmo que pela fé. Até porque o que a Bíblia fala? A fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Então, se eu preciso ver, eu não preciso de fé. Se eu preciso esperar que as coisas aconteçam para eu ver, eu não preciso de fé para crer. Então, uma igreja, ela nunca vai crescer além da visão que carrega. Nós só vamos alcançar aquilo que a nossa vista alcançar. E qual que é a importância de ter uma visão? A visão, ela não vai só direcionar, como eu falei até aqui, mas ela vai gerar em nós unidade. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, também não precisa abrir. Nós temos a história a respeito da construção da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história, então não vou me aprofundar. E aí, o que Deus fala nesse versículo? O Senhor diz, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A visão, ela tem como objetivo gerar em nós unidade. Porque todo mundo vai caminhar na mesma direção, vai ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo. E isso vai gerar unidade. E se a Torre de Babel, que tinha uma intenção ruim, ainda assim a unidade
funcionaria para eles alcançarem. Imagina quando está dentro de propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Então, ali naquele povo existia uma visão em comum, existia alinhamento e existia unidade de propósito. Como igreja, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos queimar no nosso coração a mesma coisa, a visão precisa ser clara para nós da mesma maneira, e aí sim haverá uma visão em comum, haverá alinhamento e haverá unidade e, consequentemente, crescimento. Então, uma igreja, ela só cresce quando tanto a liderança quanto os seus membros compartilham da mesma visão. Não adianta você estar em uma igreja em que você não compartilha da visão. Você não vai mudar a visão da sua igreja. Isso não é só para nós, mas isso em qualquer lugar. Muitas vezes, se eu não concordo, por exemplo, com a igreja X, não vou citar nomes. Nossa, a visão não tem nada a ver. Eu vou para lá fazer o quê? Vou lá fazer uma revolução e mudar? Não. Eu tenho que estar no lugar onde eu compartilho da visão. E aí, isso vai gerar unidade, que vai gerar crescimento. Então, uma igreja cresce quando a liderança e os seus membros compartilham a mesma visão e caminham juntos para alcançar. Não adianta eu, como membro, compreender a visão, achar linda. Nossa, que lindo, que incrível, né? Deixa o povo ir, eu fico aqui só assistindo. Não vai gerar crescimento. Quando cada um, ou ministério, ou pessoas, puxa para o seu lado, vai ter um desgaste. Quando cada um quer fazer do seu jeito, vai gerar desgaste. Quando cada um vive conforme a sua agenda, a igreja vai estagnar. Mas quando nós caminhamos na mesma direção, como igreja, nós nos tornamos fortes. Então, a visão, se ela não se transforma em ação, em coisas práticas, vai ser apenas uma intenção. Nossa intenção como igreja é um dia gerar vidas através do amor. Não. O que nós estamos fazendo na prática a respeito disso? A visão que não gera movimento, ação, se torna uma teoria. E nós não queremos que nós, como igreja, tenhamos uma visão que está somente no papel, que é apenas uma teoria. Então, uma igreja com visão é uma igreja que ama a prática, que ama as pessoas na prática, que discipula intencionalmente, que serve sabendo que existe um propósito por trás, que evangeliza com paixão por aquilo que está fazendo. Isso é uma igreja onde a visão é ativa. A igreja, ela não precisa, embora seja importante, mas ela não precisa de muitos planos, planejamentos, regras, estratégias. Muitas vezes é muito fácil a igreja como um todo, se perder nisso. Você quer tanto uma visão funcionando que você se prende a regras, a planejamentos, a ações, como nós vamos. Sabe, o que a visão mais precisa é de uma igreja que tem um coração rendido a Cristo. Porque quando nós temos um coração rendido ao Senhor, nós entendemos a missão que Ele tem para nós e nós abraçamos a visão que Ele nos deu como igreja. O que nós precisamos é um coração rendido e uma visão que nos mova, nos movimente a amar, alcançar os perdidos, alcançar aquilo que o Senhor nos deu como missão. A visão não diz respeito a nós, não diz respeito a você, a mim, aos pastores, aos líderes ou a nenhum de nós. Não é sobre aquilo que nós queremos, não é sobre aquilo que nós achamos bom, mas é sobre aquilo que Deus quer para nós como igreja. É aquilo que Ele quer que nós sejamos e façamos nesse mundo. Não vou me aprofundar, porque domingo o Tiago pregou, mas em Atos 2, 42 ao 47, fala a respeito da igreja. Se inicia, né? Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, às orações. E como que encerra? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Atos tinha simplicidade, a igreja de Atos tinha compromisso, a igreja de Atos tinha direção. Eles caminhavam sobre uma palavra de Jesus. E como resultado, o que acontecia? Havia crescimento. Então, o crescimento era a consequência de uma igreja que estava alinhada a um propósito. O nosso crescimento vai ser consequência de, como igreja, estarmos alinhados no mesmo propósito e na mesma visão.
Então, nós entendemos o que é a visão, a necessidade, a importância, mas vamos ao que importa. Qual é a nossa visão como igreja? Vai dar para pôr? Já está? Não, vai pôr. Se você nunca viu, te apresento a visão da nossa igreja. A nossa visão é ser uma igreja que gera vidas através do amor, o amor vertical a Deus, o amor horizontal ao próximo, ganhando vidas, acolhendo, integrando, discipulando e multiplicando. Essa é a visão da Igreja Kairos, é o que nos guia, é o que nos direciona. Nós usamos o resumo, dela no slogan da igreja, que é uma igreja que gera vidas através do amor. Pode tirar, que aí depois a gente volta aqui. E aí, enquanto eu preparava aquilo, isso já é muito claro no nosso coração, mas às vezes é tão difícil de você transmitir com a mesma clareza. Mas o ponto-chave, o centro da nossa visão, está em duas palavras: gerar vidas. Esse é o centro, a essência da nossa visão. Então, quando nós declaramos que nós somos uma igreja que gera vidas através do amor, nós precisamos primeiro compreender profundamente o que isso significa. E aí, eu preparando e pensando, eu falei assim, a gente tem conversado como pastores, a gente se reúne semanalmente, e a gente tem conversado que, às vezes, tem coisas que para nós é tão claro, de acordo com o nosso histórico, as igrejas que nós já passamos, a visão que nós já abraçamos em outros locais, ou a nossa história como igreja, tem coisa que para nós é tão claro que nós falamos como se todo mundo entendesse. E às vezes não entende. Então, quando você fala ganhar vidas, gerar vidas, mas o que é isso? Eu vou engravidar e gerar uma vida? Será que é isso que nós estamos falando? Gerar vidas não é simplesmente aumentar os números da igreja. Não é simplesmente preencher mais cadeiras, mas é participar do processo pela qual Deus forma Cristo em alguém, em outra pessoa. Isso é gerar vida. Gerar vida é quando nós cooperamos com o Espírito Santo na transformação das pessoas que antes estavam espiritualmente mortas e que agora passam a viver uma nova realidade de vida com o Senhor. Não sei se alguém percebeu ou reparou, na chamada da série está uma visão que gera vidas, mas entre o S tem como é o nome daquilo que eu esqueci? Parênteses. Porque a nossa visão é gerar vidas no sentido de pessoas e gerar vida nos outros, naqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. O que Jesus diz nessa palavra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu gero vida, eu estou gerando Cristo em outra pessoa. Estou gerando Cristo em alguém. Então, gerar vidas é isso. É tanto o nascer de novo, quanto gerar a vida de Deus. Paulo, em Gálatas 4:19, ele diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo era mulher? Paulo sabia como era uma dor de parto? Já tinha vivido? Não. Mas ele usa essa linguagem para expressar. Nós temos muitas mães aqui, Dói? Parto natural, mais ainda, Mas gerar uma vida envolve, para uma mãe, naturalmente, sacrifício, renúncia, dores, noites mal dormidas, a dor, de você ter as contrações, de pôr uma criança no mundo. Mas, não sei, mas dizem que depois que você olha a criança, parece que toda a dor se dilui, Está ali ainda, mas a alegria de você ver aquela criança é a mesma coisa. Sabe por que muitas vezes, como igreja, nós não geramos vida? Porque nós não estamos dispostos a passar pela dor de gerar. Nós estamos dispostos, não, vai dar muito trabalho cuidar daquele irmão, evangelizar. A pessoa está no mundo, está no pecado, vai dar muito trabalho. Por isso que nós muitas vezes não geramos, porque nós não entendemos o que é o gerar essas vidas. E Paulo fala, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele não está falando assim, dores de parto até que você visite a minha igreja. Acabou.
Dores de parto até que você levante sua mão e fala, tá bom, eu aceito esse Jesus aí. É dores de parto até que Cristo seja gerado, o caráter de Cristo, isso leva tempo. Então, gerar vidas diz respeito tanto a crescimento, sim, numérico, ganhar pessoas, trazer salvação a pessoas, mas também a gerar vida e Cristo. Então, Paulo está usando essa expressão para descrever o discipulado, o formar Cristo em alguém. Então, gerar vidas, que é a essência daquilo que Deus colocou para nós como igreja, gerar vidas envolve entrega, cuidado, renúncia, perseverança, paciência. Tem irmãos que nós vamos ter que cuidar, discipular, que vão dar muito trabalho. Mas nem por isso nós podemos desistir até que Cristo seja gerado nelas. Então, não se trata apenas de você conduzir alguém para uma decisão. Não diz respeito somente a você convidar alguém para visitar a tua igreja e assistir um culto. Não se trata de, a pessoa, eu trouxe na igreja, já convidei. Aí a pessoa veio, no final o pastor fez apelo, ela levantou a mão, aceitou Jesus, pronto, meu trabalho está acabado. Gerar com dores de parto até que Cristo seja gerado, até que Cristo seja formado. Mas se trata de conduzir aqueles que o Senhor trouxer até que haja maturidade espiritual. Esse é o gerar vidas. É até que Cristo seja formado na vida do outro. E o restante da nossa visão vai explicar como que nós vamos fazer isso. Como que nós vamos gerar vidas? O ponto principal é gerar vidas através do amor. O amor é um ponto muito importante para nós como igreja. Tanto o amor a Deus, e nós vamos especificar aqui, quanto o amor ao próximo. O amor é um solo fértil, onde a vida espiritual pode crescer. Nós não podemos querer que as pessoas, que a igreja cresça, se não houver amor naquilo que nós fazemos. E a nossa visão começa afirmando que nós somos uma igreja que gera vidas através do amor. Mas um amor que tem duas direções que não são separáveis. Elas devem caminhar junto. Então, o primeiro amor, você vai lembrar da cruz, certo? O amor vertical. O que o amor vertical diz? Ele fala sobre o nosso amor a Deus. Em primeiro lugar, o nosso amor a Deus. A vida que nós vamos gerar em outros, ela começa na vida que nós cultivamos com Deus. No nosso relacionamento. Nós não podemos jamais transmitir aquilo que nós não vivemos. Se eu, como igreja, tenho uma visão e uma missão de formar discípulos, eu primeiro preciso ser um discípulo. Para eu formar Cristo em outros, eu tenho que ter Cristo formado em mim. Se eu quero levar a vida de Deus a outros, eu tenho que ter a vida de Deus em mim. Jesus disse, repito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós estamos cheios dessa vida de Deus para poder gerar outras pessoas? E muitas vezes nós queremos ganhar vidas, evangelizar e crescer sem que Cristo seja formado em nós. E nós formamos outros cristãos tão fracos e superficiais quanto nós. Nós precisamos ter Cristo formado em nós. Se Ele é a vida, nós só podemos gerar vidas quando estamos conectados a Ele. Então, uma igreja que ama profundamente a Deus, ela vai criar um ambiente onde a presença dEle transforma pessoas de dentro para fora. Nós precisamos ser uma igreja que ama ao Cristo, ao Senhor. Esse amor vertical, ele tem que ser algo real. Amar a Deus, amar a sua obra, amar a obra da cruz. Quando nós amamos essa vida, nós recebemos essa vida, aí sim nós podemos transbordar. E aí esse amor vertical em que nós recebemos o amor de Deus e também amamos, porque o que a palavra do Senhor diz? Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. O que ele fala? Não foram vocês que me amaram, eu vos amei primeiro.
Então eu recebo verticalmente desse amor, eu retribuo esse amor ao Senhor, né, verticalmente, e aí esse amor precisa ser expresso horizontalmente. É onde nós temos a cruz, o vertical e o horizontal. Em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus resume os mandamentos naquilo que de fato é mais importante. Ame ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe amor vertical, verdadeiro, real, intenso, que não transborde em amor ao próximo. Quando nós estamos carregados desse amor do Senhor e quando nós o amamos profundamente, é natural, é consequência. Esse amor vai transbordar no horizontal, ao redor. E gerar vidas em amor é quando nós acolhemos sem julgamento. Quando nós caminhamos com quem está ferido. Quando nós decidimos amar de forma incondicional. Se nós queremos crescer como igreja, nós temos que nos lembrar que vão entrar pessoas aqui de todos os tipos, com todos os tipos de pecado, de conduta. O que nós vamos fazer como igreja? Apontar o dedo? Olha o pecado de fulano. Ou nós vamos acolher sem julgar? E lembrar que cada um tem um tempo e um processo. Nós não podemos medir os outros com a nossa régua. Não é porque o seu tratamento com Deus foi mais rápido, não é porque a sua conversão e mudança de vida foi mais rápida que do outro também vai ser. Nós não podemos olhar, mas fulano já caiu, levantou, caiu de novo. Virou palhaçada, né? Nós, como igreja, não podemos julgar. Gerar vidas através do amor é acolher. Eu não estou falando de aceitar o pecado, de passar a mão na cabeça e continua. Não. Em amor nós vamos corrigir, em amor nós vamos orientar, mas nós vamos acolher e com dores de parto nós vamos trabalhar até que Cristo seja gerado. Não é só um processo de evangelismo, não é só um processo de ganhar pessoas e inchar a igreja. Nós não temos interesse em inchar uma igreja com muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são discípulas e não tem Cristo sendo formado. Então, talvez o processo de crescimento seja mais difícil, mais lento, tudo bem. Mas é inflar uma igreja com pseudo-cristãos, que se dizem, mas não são? Ou é formar uma igreja de verdadeiros cristãos, discípulos do Senhor, que tem Cristo formado na sua vida? Isso é gerar vida através do amor. O amor vertical, o amor horizontal. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a lei do Senhor acima de todas as coisas. Ao ponto de não aceitar o pecado, mas amar o meu próximo, a ponto de acolher ele, até que ele seja tratado e curado. Abraçar aqueles que o Senhor vai colocar. Vão entrar pessoas feridas aqui. Talvez já tenham no nosso meio. Como igreja, nós vamos apontar o dedo, nós vamos deixar de lado, nós vamos acolher em amor. E as dores de parto não é só o pastor e o líder tem que ter, não. É como igreja nós orarmos e clamarmos. Se houver alguém em nosso meio que está lidando com a libertação de um vício, será que como igreja nós temos a capacidade de jejuar com essas pessoas e chorar e clamar com dores de parto até que ela seja liberta? Isso é gerar vidas através do amor. Amar de forma incondicional. Não amar as pessoas por aquilo que elas podem nos proporcionar. Infelizmente, nós vemos igrejas e lideranças que fazem isso. Se você tem o que oferecer para mim, vou te amar, vou te trazer para perto. Se não tem nada para oferecer, eu quero distância. Não. Nós queremos, como igreja, abraçar, caminhar com as pessoas, com aqueles que estão feridos, ser cura, ser instrumentos de cura na vida delas. Gerar vidas é ganhar vidas. Então, gerar vidas começa com um novo nascimento. Antes de haver crescimento, precisa haver a vida. Aquilo que não existe, obviamente, não vai crescer. Então, por isso que a nossa visão inclui ganhar vidas. Jesus, ele afirma para Nicodemos. A gente estava assistindo The Chosen esses dias, né, a parte com que Jesus encontra Nicodemos, e é impossível você assistir The Chosen sem chorar, gente. Eu não sei se é só comigo. Eu e o Thiago assistem, vai ficar um de um lado, outro do outro ali. E aí, Nicodemos, né, tem aquele encontro ali com Jesus, e fala, o que eu preciso fazer? E aqui Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ganhar vidas, quando nós falamos de ganhar vidas, não se trata de
o fulano pertencia a outra igreja, agora está vindo para cá. Amém. Isso é uma bênção, né? Não, a gente não quer arrancar ninguém da igreja de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas se Deus condiciona alguém que já conhece o Senhor, amém. Ou está desviado, ou está sem igreja, amém. Mas o que nós estamos fazendo para ganhar pessoas que não conhecem a Jesus ainda? Que necessitam nascer de novo. E nascer de novo se trata de confessar Cristo. Então, evangelizar não é uma tarefa opcional da igreja. É parte essencial de uma identidade de uma igreja. Tem que ser parte importante, essencial na nossa vida como igreja. Então, quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos proclamando lá fora para as pessoas que existe reconciliação, que existe perdão, que existe uma nova vida com Cristo. Então, sem evangelização, não há novo nascimento. E sem nascimento, não há vida. E sem vida, não há crescimento. Então, ganhar vidas é um ponto importante. Gerar vidas ganhando pessoas, pregando o evangelho. Então, uma igreja que deseja gerar vidas, que eu acho que é o nosso caso, certo? Essa é a nossa visão. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos olhar para fora, precisamos enxergar aqueles que não foram alcançados. E como igreja, não como líderes, não como pastores, mas como igreja, assumir uma responsabilidade que é nossa, de pregar as boas novas para quem está ao nosso redor. Não é responsabilidade de outros, é responsabilidade nossa ganhar aqueles que estão ao nosso redor. Deus não nos colocou aqui para ser um clube legalzinho que vem, ora, canta o louvor, ouve uma pregação, come um lanche na cantina e vai embora, dá risada e vai embora. O Senhor nos colocou aqui para ganhar o lugar onde Ele nos plantou. Então, essa tem que ser uma responsabilidade nossa, minha, sua, de cada um de nós, de não nos acomodar. Gerar vidas também fala a nossa visão sobre acolher e integrar. Então, gerar vida não é só você dar luz, mas é você cuidar depois do nascimento. Não adianta você ter um filho e abandonar. O que você faz como mãe, como pai? Você gera a criança e agora você vai ter o trabalho de cuidar, de acolher, de ensinar, de proteger, até que ela tenha maturidade. Um bebê, quando ele nasce, ele precisa de um ambiente seguro. O que basicamente uma criança precisa? De comida, de alimentação, né? De proteção, de acompanhamento. Né? Dizem que chega uma fase da vida da criança, você tem que trabalhar para ela se manter viva, né? Porque a criança quer fazer tudo de errado. O bebê canja, pôr o dedo na tomada. Como líder, como igreja, nós não estamos muito diferentes disso. A gente tem que trabalhar para alimentar, para proteger e para acompanhar. Aquele que nasce novamente, aquele que nasce espiritualmente em Cristo, ele precisa de uma comunidade, de uma família espiritual para ser abraçado. Então, acolher as pessoas é receber com graça, é receber com amor, com hospitalidade. E aqui eu posso dizer que, graças a Deus, como igreja, nesse ponto, a gente trabalha muito bem. Podemos melhorar? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Mas, pelo menos, o que nós ouvimos de muitas pessoas que nos visitam, ou de muitas pessoas que vieram nos visitar e permaneceram, eu fiquei porque eu fui bem acolhido, porque eu fui amado, porque eu me senti pertencente. Isso é muito importante na nossa visão como igreja. E é interessante que não é uma coisa que precisa ser mandada. É natural, acontece. Então, chega alguém novo, todo mundo, né, com muito amor, com muita hospitalidade, vai, recebe, abraça, seja bem-vindo. Isso é ótimo e nós temos que avançar cada vez mais nisso. E não só acolher e receber bem, seja bem-vindo, olha, né, aqui é a igreja, mas é integrar. O que é integrar? É fazer com que essa pessoa se sinta parte da nossa família. É trazer para perto, né? Eu costumo dizer que o Thiago é ótimo nisso, né? Vem visitante, muitas pessoas que estão aqui hoje, foi por causa do que o Thiago fez isso, né? Veio visitar, vamos comer um lanche na cantina? Vamos ali. E ali, conversa, fica. Não é o lanche, o segredo não está no lanche, não tem nenhum pozinho mágico ali no lanche, não, que faz a pessoa ficar. É a pessoa se sentir pertencente, acolhida. Infelizmente, isso não é a realidade de muitas igrejas, né? A gente já teve a oportunidade de visitar outras igrejas, e tem igreja que você entra e sai, e você não recebe nenhum oi. No caso, nós já somos cristãos, já temos uma igreja, isso não vai mudar nada. Isso é uma pessoa que fala, eu que não vou voltar aqui. E realmente nunca mais volta numa igreja.
O Tiago viaja muito a trabalho e ele acaba visitando muitas igrejas. E ele fala que muitas igrejas que ele foi, ele entrou e saiu sem ninguém, nem ao menos olhar na cara. E não é isso que nós queremos ser como igreja, jamais. Queremos ser uma igreja acolhedora. Não espere alguém te mandar fazer isso. Vai lá e faz. Chegou um visitante, chegou alguém, vai lá. Isso a gente já faz, mas vale reforçar. Abraço, seja bem-vindo. Olha, que ali tem água, ali tem café. Fique à vontade. Isso tem que ser parte da nossa visão. Acolher e integrar, fazer as pessoas se sentirem parte. Não ser panelinhas, né? Tipo, o nosso grupinho já está tão legal, não quero mais ninguém dentro. Não, se for para ser uma panela, que seja com tampa aberta para caber mais gente. Então, não basta que alguém visite a igreja. É necessário que ela se sinta pertencente, acolhidas. Né? Uma igreja que gera vidas, ela vai criar um ambiente onde as pessoas se sintam amadas, conhecidas pelo nome. É um problema, às vezes, decorar nome, mas a gente se esforça. Que as pessoas se sintam como alguém importante. Não só mais um número, mas um visitante que passou por ali. Mas onde elas se sintam importantes, onde as suas histórias importem, onde elas encontrem um lugar para continuar crescendo. Então, dentro da nossa visão, nós queremos gerar vidas e acolher e integrar. Gerar vidas também é discipular. O processo de gerar vidas, ele alcança a maturidade. Nós formamos Cristo, de fato, alguém, através do discipulado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que Paulo está dizendo? Nós pregamos, ensinamos, advertimos, corrigimos, ensinamos um a um, cada um. Porque o nosso papel, como igreja e como liderança, principalmente, é no grande dia apresentar pessoas maduras. Esse é o papel do discipulado. E discipulado, eu não sei quantos já tiveram a experiência de passar por igrejas que trabalham com discipulado. Infelizmente, em muitas igrejas, o discipulado foi distorcido numa, a frase famosíssima, todo mundo fala hoje em dia, numa cultura tóxica, né? Todo mundo fala isso hoje em dia, mas infelizmente é uma realidade. Não sei quantos tiveram a experiência de passar por igrejas ou por lideranças que usaram do discipulado para manipular, para controlar. Nós, infelizmente, tivemos essa experiência. O discipulado foi distorcido a um ponto de você, o líder ou o pastor, mandar, controlar o que você pode, o que você não pode fazer. Infelizmente, existem lideranças desse jeito ainda, em que você não pode visitar um parente seu e no aniversário sem seu pastor te liberar. Uma coisa é você, com muito amor, comunicar: pastor, domingo que vem eu não vou voltar, porque vai ter um aniversário, amém. Agora, outra coisa é você ter que pedir. Não tem nada a ver, é outra coisa bem diferente. Mas discipular, por essa distorção que muitas igrejas tiveram, que muitas pessoas passaram, muitos traumatizados passaram a querer distância de todo tipo de discipulado. Não quero saber, não quero que você fale na minha vida. Né? Como nós já ouvimos, se eu não pago as minhas contas, você não tem que falar o que eu tenho que fazer. E realmente, eu não estou pagando nem as minhas, vou pagar a sua. Né? Então, a gente não vai pagar a conta de ninguém para mandar em ninguém. Mas discipular não é simplesmente você sentar com alguém. Olha, hoje, amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma reunião de discipulado. E senta um na frente do outro e fala: e sua vida, como está isso? Check. Não, não é isso. Sabe quando nós discipulamos? Vou dar um exemplo. O Tiago contou que no outro sábado ele tinha ido ajudar na mudança, né? E aí ele falou para o Fernando que ia, mas ele não quis sozinho. Não queria carregar a geladeira sozinho. Ele carregou o Michel, o Igor, o Léo. Dividiu o trabalho, né? E aí ele levou um presente, não levou? Ele levou um presente pro Fernando. Posso falar o quê? Posso, é uma caixinha de ferramenta, umas coisas ali. A Edilene não levou nada. Calma, Edilene. Deus tem... O melhor está por vir, calma. E aí eu perguntei para o Tiago, como é que foi? Eu estava curiosa, né? Mulher curiosa, né?
E aí ele falou assim, só que ele não deu detalhes, tá, gente? Ele não fala nada. O máximo que ele falou, eu chamei todo mundo ali, entreguei e dei uma palavra para ele, falei para os meninos, tá? Aquilo é discipulado. É você estar no meio da mudança de uma casa, carregando geladeira, mostrando como que deve ser um cristão. Discipulado é você sentar à mesa, jantar, tá rindo, e daqui a pouco os princípios vão sendo integrados ali. Trabalhando, né, Fernanda? Gabi também já trabalhou comigo. É no dia a dia. Lógico que vão ter momentos em que você vai ter conversas um pouquinho mais formais, que você vai sentar para conversar e tratar um assunto específico. Mas discipular é formar Cristo, é no dia a dia. Você está indo num cinema, jantar, você está, sei lá, qualquer coisa, tomando um sorvete, fazendo uma mudança, fazendo uma faxina. É você no dia a dia, com as suas atitudes, com aquilo que você fala, você vai formando Cristo no outro. Então, por isso que é importante o discipulado. E o discipulado não se trata apenas de um líder discipular um membro, mas de um discipular ao outro. Nós caminhamos com pessoas que às vezes têm mais experiência que a gente, espiritual. É aproveitar essas oportunidades e aprender. Quando você sentar à mesa com pessoas que sabem mais que você, espiritualmente, têm mais experiência, fica quietinho às vezes e ouve. Absorve aquilo que está sendo falado, aquilo que você está vendo. Observe as pessoas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, porque nós estamos sendo observados e as nossas atitudes podem estar discipulando bem ou mal outras pessoas. Então, discipular é acompanhar as pessoas até que Cristo seja gerado nelas, formado nelas. Vou falar porque todo mundo ouviu. Porque a pastora falou que muitas vezes a gente acha que o discipulado é o pastor ou o líder chamar você. Olha, eu quero te discipular, vem que eu quero conversar com você. Na verdade, é uma via de mão dupla. É você ir atrás também. É você falar, pastor, vamos tomar um café. Pode chamar a gente para tomar um café, para comer, um bolinho. A gente não tem problema nenhum. Hã? O Tiago falou que promete come pouco. Aí eu já não sei. O discipulado ele tem que ser uma via de mão dupla. Não é só quem está em cima, não no sentido de estar melhor, tá, gente? Mas não é só a liderança que vai correr atrás. É você que corre atrás, muitas vezes. Na verdade, é o ideal, né? Jesus chamou os discípulos, mas depois os discípulos continuaram acompanhando. Jesus não tinha que ficar todo dia, Pedro, ou João. Não, os discípulos já começaram a ir atrás. Eliseu foi atrás de Elias. Josué ficava na beira da tenda enquanto Moisés orava. Então, precisa partir também de nós queremos ser discipulados, queremos ser aconselhados, ensinados. Então, discipular é acompanhar até que Cristo seja formado, é ensinar a palavra, é corrigir em amor. Às vezes, o que você vai ouvir do seu pastor não é agradável. Às vezes, vai ficar com raiva dele, né? Alguém, fiquei sabendo, ele ficou com raiva de mim, brincadeira. Mas tudo que é feito em amor. Pode ter certeza. Não tem que ser um discipulado com julgamento de apontar o dedo. Você é menos crente que eu. Olha o seu pecado. Muitas vezes, como pastor, como líder, ou como irmãos mais velhos em Cristo, a gente tem que falar, irmão, não está legal isso aqui não. Irmão, essa atitude, mas é em amor, até que Cristo seja formado. É incentivar, orientar, caminhar junto. Então, não se trata de produzir frequentadores de cultos. E eu volto a dizer o que eu falei. Não é inflar a igreja com um monte de gente que se diz cristão, mas só quer acompanhar um culto. Não é isso. Mas é discipular, formar discípulos comprometidos, que desenvolvem o caráter de Cristo, que vivem os valores do reino, que respondem ao chamado do Senhor. Então, gerar vidas significa investir tempo e relacionamento até que a fé deixe de ser superficial e se torne uma convicção sólida. Muitas vezes nós estamos cercados como igreja de cristãos superficiais. O que nós estamos fazendo para amadurecer espiritualmente essas pessoas? Esse é o nosso trabalho. E gerar vidas também é multiplicar. Por fim, né? Uma vida gerada no reino não permanece estagnada, ela frutifica. Um corpo saudável frutifica.
Um casal saudável se relacionando multiplica. Uma árvore saudável frutifica. Efésios capítulo 2, versículo 10 declara: fomos criados em Cristo para boas obras que Deus já preparou. Isso significa que nós somos gerados, transformados, discipulados, cuidados, aconselhados. Cristo foi gerado em nós para que nós possamos reiniciar o ciclo. E você passe a gerar vidas. Talvez você esteja na fase de estar sendo gerado por outros. Talvez você esteja na fase que você está começando a conhecer Cristo agora. Mas é um processo, você vai ser gerado, Cristo vai ser gerado em você vai ser transformado, curado, discipulado, ensinado, acompanhado. E aí, naturalmente, esse ciclo recomeça você com outras pessoas. Como nós falamos em Atos 2,47, a Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, a multiplicação ela é uma consequência natural de uma igreja viva, de uma igreja alinhada ao propósito de Deus. Multiplicar não é só sobre crescer numericamente, também, mas não é só isso. Mas é formar outras pessoas que gerem outras pessoas. É formar líderes que levantem outros líderes. É formar novos pastores, novas lideranças, novos espaços, novas igrejas, novos cultos. Expandir tanto espiritualmente como naturalmente. Uma igreja que gera vida, ela não cria dependência de um espaço ou de alguém. Mas é que tem que continuar pequenininha assim, porque o pastor vai continuar dando mais atenção para mim. Se tiver muita gente, ele não vai ter tempo para mim. Não é sobre criar dependência, mas é sobre ter discípulos frutíferos. Ter uma igreja de cristãos que são verdadeiros discípulos e que naturalmente geram outros discípulos. Conectando tudo isso, né? Quando nós dizemos que nós queremos ser uma igreja que gera vidas através do amor, nós estamos afirmando que nós desejamos anunciar o evangelho para que haja um novo nascimento, que nós desejamos criar um ambiente de amor e pertencimento, que nós queremos discipular as pessoas até que Cristo seja formado nelas e que nós queremos levantar pessoas para viverem e multiplicar o propósito de Deus. Você entende que a visão ela é completa? Ela começa em ganhar vidas, ela começa no novo nascimento, e esse novo nascimento passa por um acolhimento, uma integração, depois um discipulado, um cuidado, até que haja multiplicação e o ciclo se inicie novamente. É uma visão que traz de forma completa, né? Pelo menos ao meu ver. Quando nós dizemos que nós queremos ser uma igreja que gera vidas através do amor, nós queremos ser que nós somos uma igreja que gera vidas através do amor. Nós somos uma igreja que anuncia o evangelho, que há novo nascimento, que há conversão. Nós não podemos nos acostumar ao fato de muitas pessoas virem porque passaram na porta. Muitos que estão aqui vieram porque passaram na porta. E um dia falaram, tem uma igreja aqui? Não, Fernanda Edilene, tanta gente aqui, acho que a maior parte. Quantos de nós estamos ganhando vidas? Quantos que estão vindo são pessoas que estão sendo geradas espiritualmente, evangelizadas, que há um novo nascimento? Nós estamos criando um ambiente de amor, de pertencimento para essas pessoas e discipulando e acolhendo, ensinando até que Cristo seja formado e levantar pessoas para começarem a trabalhar, a crescer e a multiplicar. A nossa visão como igreja não diz respeito a eventos, não tem a ver com crescimento superficial. Eu lembro que, muitos anos atrás, uma pessoa da igreja, que não faz parte mais hoje em dia, falou assim, mas por que vocês não colocam uma faixa na frente da igreja? Quarta-feira, culto de oração, de milagres, de biriri, bororó, bororó. Porque isso não faz parte da nossa visão e do que nós acreditamos como igreja. Não é que isso não seja importante. Eu falei, cada igreja tem a sua visão e vai trabalhar de acordo com ela. Mas, eu posso estar enganada, mas assim, eu creio no meu coração. Isso vai inflar de pessoas que estão só interessadas no que Deus pode fazer. Não que não seja importante. Às vezes a gente pode acontecer de um dia você chegar e ter uma faixa aí. Mas é esse tipo de igreja que nós queremos formar?
Se você colocar uma faixa 7 noites de oração por libertação, quebra de maldição, prosperidade, você pode ter certeza que vai ter fila. Agora, bota uma faixa, culto de ensino e aprofundamento na Bíblia. Então, nós estamos querendo formar uma igreja inflada de cristãos que não se aprofundam ou uma igreja de discípulos? A nossa visão é gerar uma igreja de discípulos. Então, nem tudo que cabe em outros lugares vai caber aqui. Isso não significa que nós não vamos fazer eventos. Nós já estamos com o primeiro marcado, o encontro de mulheres. Mas não fala sobre um crescimento superficial. É sobre a transformação real das vidas. É sobre ver pessoas sendo curadas, restauradas, amadurecidas e enviadas. Gerar vidas é cooperar com Deus na formação de discípulos. É cooperar com o Espírito Santo na transformação das pessoas para que elas possam refletir Cristo onde elas estiverem e aí sim impactarem o mundo. Concluindo sobre tudo isso que nós falamos, ser uma igreja que gera vidas através do amor não é um slogan, é um compromisso. É muito bonito ter ali, né? Uma das coisas que nós, pelo menos eu pretendo fazer esse ano, e a gente está se estruturando para isso, movimentar algumas outras coisas. Eu quero muito fazer camiseta, caneca, tudo que você puder imaginar, que tenha a visão da nossa igreja, para ficar estampado para nós. Mas mais do que o slogan ou uma frase em uma camiseta, isso tem que estar queimando no nosso coração. Isso tem que ser um compromisso não só meu, dos pastores, tem que ser um compromisso seu também. Gerar vidas através do amor não é só uma visão, o slogan, uma frase de efeito, uma frase bonita. Tem que ser um compromisso que, como igreja, nós abraçamos. É decidir que, como igreja, nós não vamos nos acomodar, mas nós vamos assumir uma responsabilidade por ganhar vidas, acolhê-las, integrá-las, discipulá-las e multiplicá-las. Essa é uma responsabilidade minha e sua, é nossa como igreja. Esse é o centro da nossa visão. Gerar vidas, formar discípulos, dores de parto até que Cristo seja formado, ganhando vidas, acolhendo, integrando, discipulando e multiplicando. É isso que nós queremos e desejamos como igreja. Foi essa visão que o Senhor nos deu. E eu não estou falando sobre tamanho, sobre quantidade, sobre número, mas sobre uma fidelidade à visão. Que nós possamos chegar ao final do ano sendo fiel à visão que o Senhor nos deu e colhendo os frutos do que nós estamos falando agora. Que aquilo que você está ouvindo hoje possa estar despertando no seu coração um senso de compromisso, um senso de urgência em abraçar uma visão e começar a trabalhar em cima dela. Sermos fiel àquilo que o Senhor nos confiou. Não se trata de ser a maior igreja do bairro, da cidade ou do país, mas de ser uma igreja com uma visão grande, até onde a nossa vista alcançar, até onde os teus olhos podem enxergar como igreja. Não sei quanto tempo você está aqui, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 16 anos, desde a primeira reunião na casa dos pastores. Até onde a tua vista pode enxergar nós alcançarmos como igreja? Seria ousado demais dizer algo parecido com o que o Rick Warren falou? Uma igreja em cada nação? Uma igreja em cada cidade do país? Em cada estado? Aonde nossa vista pode alcançar? Aonde os teus olhos podem enxergar como igreja? Qual o tamanho da obra que o Senhor pode nos dar? Até onde nós enxergamos é onde nós vamos conquistar. Nenhuma igreja cresce além da visão que ela pode ver. Então nós precisamos ser uma igreja com uma visão grande, um coração rendido ao Senhor e principalmente disposição para arregaçar as mangas e trabalhar. A visão não vai se concretizar com 2 ou 3 somente trabalhando. Só o pastor abraçando a causa. É disposição. Isso vai envolver renúncia. Isso vai envolver, muitas vezes, você abrir mão do seu conforto para estar aqui. Nós falamos isso a respeito do culto de terça-feira. Fiquei feliz. Quarta. Por que eu falo terça? Ah, tá. Confesso que quarta-feira eu fiquei um misto de feliz porque vieram mais pessoas do que eu imaginava e menos do que eu desejava.
eu creio que nós podemos encher mais essa igreja, esse culto. Não para números, não para inflar, não se trata de ego, mas você concorda que cada vida a mais aqui é um discípulo a mais? É uma vida menos no mundo? Uma vida menos condenada ao inferno? É esse o nosso trabalho. Nós precisamos estar com disposição para agir. E é esse o centro dessa palavra. Gerar no teu coração, né, primeiro, uma identificação com a visão, um entendimento real e um senso de urgência que nós precisamos trabalhar por ela. A pergunta que fica não é qual é a visão da igreja. Eu não quero necessariamente que você decore. Se você decorar, melhor ainda. Mas a pergunta não é qual é a visão da igreja. A pergunta é qual é a minha parte dentro dela. A pergunta é o que eu estou fazendo por ela. Uma coisa eu posso te adiantar. Ser um mero frequentador, espectador, não é fazer parte de uma visão. Em nenhum momento aqui eu falei que a nossa visão é encher a igreja de pessoas que só assistem cultos. Ah, é? Faz parte da nossa visão? A nossa visão fala de ganhar vidas, de movimento, de gerar pessoas, de formar Cristo. Então, ser um mero espectador, eu sinto te dizer, não faz parte da visão que nós desejamos. Qual é a tua parte nessa visão? O que você já tem feito, ou se não tem feito até aqui, o que você está disposto a fazer a partir daqui? Talvez até aqui você não se envolveu, talvez até aqui você não tinha entendido, mas mais claro do que isso hoje, eu tentei ser o mais clara possível. E se eu não falei, Cristo revelou no teu coração, não é o Espírito Santo, é Ele que convence. Mais claro do que isso, ou você entende, assume um compromisso, abraça essa visão e trabalha por ela, ou eu não sei mais o que fazer. Até porque não é convencimento. Se cada um de nós assumir a nossa responsabilidade dentro dessa visão, orando, evangelizando, servindo, discipulando, abrindo espaço na sua agenda. Às vezes, você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você sabe disso, nós não somos uma igreja que faz você ficar de segunda a segunda em reuniões intermináveis. São tão poucos os pontos de encontro que a gente tem. Será que nesses você não é capaz de assumir um compromisso de estar aqui? E mais do que abrir espaço na sua agenda, abrir espaço no seu coração. Aí sim, nós vamos ver Deus fazer aquilo que somente Ele sabe fazer. Se quiser subir. Que nós não sejamos uma igreja que apenas se reúne, que é legal, que é confortável, mas que nós sejamos uma igreja que gera vida. Vida e vidas. Que nós sejamos uma igreja que forma Cristo em outras vidas. Em nós, primeiramente, né? E através de nós. Que quando nós chegarmos, né, como eu falei, lá no finalzinho de dezembro, a gente vai estar aqui num culto de encerramento, de gratidão pelo ano de 2026. Que nós possamos olhar para trás e falar, amém. Nós somos fiéis à visão que o Senhor nos deu. Nós somos fiéis à missão, à grande comissão. Olha os nossos frutos. O que nós vamos apresentar para o Senhor como igreja no final de 2026? O que nós vamos apresentar? Será que nós vamos poder olhar para trás e falar, aleluia, glória a Deus, nós somos fiéis. Nós ganhamos vidas, nós acolhemos, nós integramos, nós discipulamos, nós multiplicamos e enviamos pessoas para cumprir o seu propósito. Queria convidar você a fechar os teus olhos onde você está. E eu queria te dar alguns minutinhos para você colocar em ordem na tua mente e no teu coração tudo que você ouviu. Faz sentido para você? Tem que fazer sentido. Se não fizer, não tem por que você abraçar uma visão que não cabe naquilo que você quer para a sua vida. Essa visão está dentro daquilo que você deseja ser ou fazer como igreja? Faz sentido para você? E a minha pergunta, volto a dizer, não é qual é a visão. A minha pergunta é, qual a sua parte no cumprimento dela? O que você está fazendo para ela se cumprir? Ou o que você está disposto a fazer?
Nossa visão como igreja não é formar cristãos superficiais, uma igreja inflada, inchada, com frequentadores de culto, mas é uma igreja de verdadeiros discípulos. Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde nós estamos dispostos a suportar as dores de parto até que Cristo seja gerado no nosso irmão? Até onde nós estamos dispostos a ir? Começa a falar com o Senhor nessa hora. Se você até hoje não havia se comprometido, peça perdão ao Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui, mas até hoje eu não me comprometi, mas eu quero tomar uma posição. Um dia, logo que eu me converti, missão fala de missionário. Nós temos uma missão, nós somos missionários. Eu me lembro que teve um culto lá na Igreja Batista, logo que eu me converti. E o pastor deu uma palavra tremenda. E ele falava justamente isso, que nós temos a missão de ganhar vidas lá fora, de ser testemunhos. Essa é a nossa missão. E eu lembro que eu pensei, no meu lugar, na minha ignorância, como nova convertida. Para mim, missionário, quando eu ouvia falar de missionário, era aqueles missionários que iam para a África, que iam em lugares distantes, no meio dos índios. E eu tinha duas meninas pequenas. A Nádia acho que tinha 5 anos, a Nívia 3 anos. E eu falava, 2. E eu pensava no meu coração, que desejo que eu tenho de falar de Jesus, de ser uma missionária. Mas como eu vou ser uma missionária com 2 crianças pequenas? Como é que eu vou morar em outro país? Veio muita coisa. E na hora Deus falou no meu coração: você pode ser missionária na sua casa, você pode ser missionária na sua rua. E quando Ele fez o apelo, eu vim correndo para frente, me ajoelhei, chorei diante de Deus. Eu falei: Senhor, eu não tenho condição de ir em outros países, mas eu quero ser missionária aonde o Senhor me colocar. Eu não sabia nada da Bíblia, não sabia orar, não sabia nada, mas eu me dispus. E dali Deus começou um processo na minha vida. E ali eu comecei a falar de Jesus para algumas pessoas. Como todos sabem, na casa da minha mãe, formar um grupo. Eu escutava na igreja e falava ali. E muitas vidas foram transformadas. Então eu quero falar para você. Talvez você esteja escutando essa palavra e você se sente capaz. Eu não conheço nada da Bíblia, eu não consigo nem orar. Olha os meus pecados, olha como eu sou. Mas como a Nívia disse, nós temos pessoas de vários estágios aqui. Aqueles que estão iniciando agora, que não sabem nada da Bíblia. Aqueles que já estão há um tempo, mas ainda não tinham essa fome de buscar na palavra, de orar. Mas eu tenho certeza que à medida que a palavra foi pregada, algo moveu o seu coração. Mesmo naquilo que você se acha incapaz, o Espírito Santo, como Ele moveu o meu coração naquele dia, eu tenho certeza que está movendo no seu. E Deus me incomodou ali para orar, para que Deus desse para você que tem esse desejo a capacitação, para que você possa ser um missionário, uma missionária, cumprir essa visão que Deus nos deu, de amar a Deus vertical e amar ao próximo, ter desejo de salvar vidas lá fora com o nosso testemunho. Se isso ardeu o seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Estenda suas mãos em sinal de que você está recebendo. Não importa se é a primeira vez que você ouviu falar sobre isso. Não importa se você já conhece e um dia você foi um missionário e hoje você fechou sua boca. Não importa que estágio você está de conhecimento. Deus quer entender. É aquilo que está no teu coração. Então receba. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que nessa manhã, Senhor, cada vida aqui que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, para juntos, como Igreja Kairos, cumprir o Teu chamado, de levar o pão da vida, de ser um missionário, de ser uma missionária aonde nós estivermos, a começar dentro da nossa casa,
no meio da nossa família. Receba a unção de Deus. Receba tudo que você necessita, para que você possa ser boca de Deus aonde você estiver. Senhor, nos ajuda para que o Cristo seja formado primeiro em nós, que a nossa vida seja o Evangelho vivo, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, Senhor. Nós não queremos ser crente de fachada. Nós não queremos, Senhor, ser passivo a esse chamado. Nós queremos, Senhor, sermos praticantes da Tua palavra. Que nós não venhamos envergonhar o Teu Evangelho, mas que, Senhor, nós possamos receber tudo nessa hora. Receba a unção para orar por cura. Receba a unção para pregar a palavra de Deus. Receba a unção para vencer as tentações da tua carne. Em nome de Jesus. Saia daqui com esse chamado. Fale para você mesmo: eu sou um missionário do Senhor. Eu sou uma missionária do Senhor. Coloque tua vida na presença de Deus e diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Me capacita, Senhor. Coloca as palavras na minha boca, Deus. Fale para o Senhor que através da minha vida, muitas vidas sejam resgatadas do inferno. E eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Deus, que nessa manhã, Senhor, um compromisso possa ter sido assumido. E que ao final do ano nós possamos olhar para trás e ver que valeu a pena todo esforço, toda dor, toda lágrima derramada, porque vidas foram geradas, Pai. Que ao final do ano nós tenhamos frutos para apresentar ao Senhor em resposta à visão que o Senhor nos deu como igreja. Leva-nos para as nossas casas, debaixo da Tua proteção, da Tua guarda. Nos dê uma semana em que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos abraçar a Tua grande comissão, a visão que o Senhor nos deu e alcançar vida, Senhor, através do amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.